olhem, você de casa, olhem os convidados de peso. Todo mundo muito bem disposto hoje, numa situação diferenciada, graças ao Padre Anderson, que tem visão clínica. Boa noite, Padre. Sua bênção, bem-vinda. Boa noite, Laércio. Boa noite você que está em casa. Alegria estar aqui nesse programa. Quanto tempo, né? Já nos conhecemos e hoje poder estar juntos aqui. Que bom. Coisa boa, né? Bom. Evandro, bem-vindo de novo, nós aqui. Muito obrigado, Laércio. Muito obrigado pelo convite tão gostoso, tão caloroso. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais essa noite com um tema tão legal e tão atual, tão importante, né? Que nós vamos abordar hoje aqui, né? Isso, coisa boa. E comigo aqui o Cláudio, fundador da comunidade Voz dos Pobres. Bem-vindo, irmão. Primeira vez Primeira aqui vez. com a gente? Obrigado. Fala um pouquinho da comunidade já para nós, qual é a vocação, qual é o ministério da comunidade? A comunidade Voz dos Pobres é da Arquidiocese de São Paulo, né? Sim. A gente tem 17 anos de caminhada. Na comunidade tem casais, que nem eu sou casado, né? Tenho 3 filhos, que ela é minha esposa. Tem também os celibatários, né? As freiras, os freis, e tem os sacerdotes também. O Padre Serginho é da nossa comunidade. Né? O Padre Serginho é da comunidade dos pobres. Sim. Ah, sim. Agora liguei. Eu estava desligado. Mas você é o fundador? Sim. Você é o fundador. Como é que a gente faz para fundar uma comunidade? Conta para o povo que está em casa. Na verdade, a coisa acontece assim, né? São Pio dizia, na nossa vida nós somos espectadores das graças de Deus. A gente assiste o que Deus tem feito. E o trabalho da Voz dos Pobres é com os irmãos de rua? Sofredores de rua. Sofredores de rua, sim. Especificamente o quê? Casa? Não, nós somos uma comunidade de rua mesmo, né? O nosso carisma está em estar nas calçadas com os pobres, porque temos casa de acolhimento também, mas não é o objetivo primeiro, só as emergências de rua a gente traz. O objetivo primeiro é estar do lado deles, lutar pelos direitos deles, né? Cobrar também o poder público, às vezes com as situações que acontecem assim nas grandes cidades, né? Então nós estamos do lado dos pobres. Em São Paulo hoje, o último censo disse que tinha 14 mil moradores de rua, né? Nossa! Então mesmo que a gente tivesse 100 casas, a gente não ia acolher todo mundo. Quantos membros da comunidade? Hoje está em torno de 500 membros. Quer dizer, para 14 mil, né? Vamos ter que dividir depois bastante, aí. 14 mil por 500, quanto é que dá, né? É muito trabalho, né? Mas é muito importante tudo isso, já começando com a sua participação, Cláudio, porque hoje uma pessoa chega para pedir uma ajuda, a gente fica com medo, né? As pessoas ficam assim já, será que vai acontecer aqui agora? Hoje, vindo para cá, fomos parados, na hora que eu cheguei, tinha um senhor pedindo, e todo mundo estava assim, olhando assustado. As pessoas têm medo de se aproximar das pessoas. Que nas grandes cidades parece que se alimenta essa cultura do medo também, né? Os meios de comunicação, assim, geralmente, por exemplo, na favela do Paraisópolis, o ano passado, lá em São Paulo, aconteceu alguns casos de violência lá. Mas aconteceu milhões de casos de generosidade, de bondade, de pastoral, da presença da igreja, né? Só que aí só dá o foco nas coisas ruins. Então, acaba gerando no coração... Ibope, né? E acaba gerando no coração das pessoas o pânico, o medo, né? Você sai em pânico. Eu comento muito isso nos eventos, porque o pessoal fica muito preocupado só com o negativo e não sabe a quantidade de obras lindas que estão acontecendo. Porque se tem acontecido coisa ruim, imagina o bem que está sendo suscitado nos corações por aí. Cada uma ruim, sem boa. Graças a Deus. O padre é testemunha disso, mas daqui a pouco a gente fala com o padre, né? Ele já falou hoje. Vamos lá, nós vamos perguntar para o povo na rua como é que é essa situação do respeito das pessoas, da importância das pessoas, qual é a situação, como é que você de casa vê isso. Então vamos lá, com o povo nas ruas. Se você ganhasse na loteria, o que faria com o prêmio? Eu ia ajudar os familiares e sei lá, procurar comprar coisas que no futuro não acabariam, assim, não ia ficar com muita futilidade, não. Acho que ia viajar, pegar um mês de férias e gastar o dinheiro. Viagens, casas, carros do ano, roupas, joias, dinheiro, muito dinheiro. Você precisa de bens materiais para ser feliz? O dinheiro não é tudo, né?
Para você ser feliz, você tem que ter paz, tranquilidade, né? Então, isso é importante. Na época que nós estamos, o dinheiro é tudo. Porque sem dinheiro nós não somos ninguém. Existem coisas muito mais importantes que as coisas materiais, né? Lógico que a gente precisa para sobreviver de muitas coisas materiais, mas não é o mais importante. O que você precisa para ser feliz? A felicidade é o amor próximo, minha mulher. Eu sou casado há 52 anos. O amor, minha casa, minha filha, a família, a Deus, principalmente. Depois de Deus é um conjunto de tudo, mas relacionado exatamente a bens materiais, não. Em primeiro lugar, Deus. Minha família, trabalho, tudo que qualquer cidadão, né, necessita para ser feliz. Muito bem. Padre, eu estava outro dia no evento aqui em Campinas e na casa que eu estava, o senhor, o avô da família, ainda vivo, com 97 anos. E ele contando, justamente esse VT me lembrou dele de novo, ele contando que ele e o pai dele trabalhavam numa fazenda e naquela época, eu fiquei fazendo as contas, né? Lá pelos 1930, 40, naquela época, eles trabalhavam a troco da comida, que tinha um armazenzinho da fazenda, e ele falou que ele nunca comprou uma calça, que ele nunca tinha comprado um sapato. O que aconteceu com a gente que, sorrateiramente, hoje ninguém pode viver sem carro, ou sem celular, ou sem condução? A gente vê um VT desse tão bonito, todo mundo fala, não, o amor, a família e tal, mas ninguém consegue mais viver sem as coisas. Eu, providencialmente, esse final de semana, teve a feira vocacional na Diocese de Santa Amaro e celebramos nesse final de semana a festa da Assunção. E quando fala lá que para nós sermos felizes, nós temos que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Foi o Evangelho, né? E interessante que eu fui buscar essa raiz, né? E foi no catecismo da igreja. Logo no prólogo, diz que, no início de tudo, que o Deus nos criou para ser feliz. E as pessoas buscam falsas felicidades. Ou felicidades passageiras. Eu compro um carro zero e sou muito feliz hoje, porque é um carro zero, cheira novinho, tem plástico no banco. Se alguém vai entrar no meu carro, eu falo, não limpa o pé para entrar, porque está sujo, né? Ou seja, eu ponho toda a minha esperança, toda a minha felicidade daquele objeto. Compro um iPhone 5, né? Um iPhone 6, um Note, não sei das quantas, Galaxy Note, né? Esses negócios modernos, ao extremo. Aí estou feliz, daqui a pouco ele já não é mais novo, ele já é velho, porque já saiu um novo daqui a alguns meses. Ou seja, eu tenho picos de falsas felicidades e eu vou perdendo a essência da felicidade plena. Claro, sem dúvida alguma é Deus, né? E fazer a vontade de Deus, sem dúvida alguma, e eu vou tendo essas falsas felicidades. Deus nos criou para ser feliz, a essência. Né? A essência de Deus é nos fazer felizes, que nós sejamos felizes. E depois é chamada a santidade, que a gente sabe. Mas as pessoas perderam a essência. Né? Então a gente tem que resgatar a essência de tudo, da vida, né? O que é essencial à vida, né? Esse trabalhar, esse estar com as pessoas, esse conviver, esse trocar sorrisos, essa alegria. As pessoas perderam um pouco esse foco. Perderam a alegria. Perderam a alegria, né? Hoje vive-se em falsas alegrias, né? Momentos de alegria. Por isso que se entra numa depressão, porque chega uma hora que eu tenho tudo e não tenho mais nada. Ô, Maria Brito dos Santos de Aracaju, que legal, já ligou, já está participando, muito bem-vinda, querida. Ela diz que o ser humano hoje não dá importância ao próximo, a distância provocada pela correria, né? Nós estamos correndo atrás das coisas, estamos mais servindo as coisas do que as pessoas, Evandro? Exatamente, e o padre colocou muito bem uma postura, que Deus criou as coisas para servirem ao homem. E, infelizmente, o homem trabalha e vive para servir as coisas, né? O padre estava falando que as pessoas compram isso, compram aquilo, tal. Se você parar e perguntar para que uma pessoa tem tanta coisa, ela não sabe. Na verdade, a psicologia explica um pouco isso, a filosofia também, mas e a teologia explica maravilhosamente também uma questão. O ser humano, a coisa que mais seduz o ser humano,
não é necessariamente o dinheiro ou as coisas, mas o poder que isso lhe dá. A questão do poder, ela é fundamental na vida das pessoas no sentido de fazerem com que elas se sintam que elas estão acima do bem e do mal, inclusive. Se nós pegarmos, por exemplo, até a história bíblica de Adão e Eva, a grande proposta, né, que o diabo faz ali no Jardim do Éden para a primeira mãe, para Eva, não era ela desobedecer ou ela ganha dinheiro, ou ela fica magra, ou ela fica mais bonita. Não, era ela ser igual a Deus, porque acima não tem como. Então, igual era um bom negócio. Que, na verdade, por ser uma grande mentira, como as coisas também são uma utopia... Hoje já está ultrapassado. O pessoal quer ficar acima de Deus. Quer ficar acima de Deus. Deus hoje é pouco. E essa postura, quando você fala de correria, Lércio, é interessante porque quem quer ficar acima de Deus... As pessoas estão correndo para chegar antes de Deus. Corre. Exato. Inclusive, acham que Deus é muito demorado nas coisas. E aí buscam outras coisas, né? E buscam outras coisas. Elas quebram. Você pode ver até na questão, por exemplo, quando a gente fala de adolescência, quando a gente fala de... O que é um adolescente hoje? Ninguém sabe direito. Tem adolescente de 30 anos e tem adultos de 12, né? Tem ditadores, pequenos ditadores em casa de 9 anos de idade. Aliás, eu vi uma frase na internet essa semana, a gente tem que ter cuidado com as frases da internet, que nem sempre são verdadeiras, mas dizendo que era de Albert Einstein, e ele dizendo, eu temo o dia que a tecnologia vai encantar tanto as pessoas que as pessoas deixarão de ser humanas. Alguma coisa parecida assim. Mas por causa do encantamento, nós estamos nesses tempos. O nosso irmão Cláudio, ele falou que, da Voz dos Pobres, eu achei bonito esse relato dele, porque ele tá, é engraçado, assim, Voz dos Pobres, né? Porque realmente a pessoa que está confortavelmente no seu carro, não é pecado, né, padre, ter coisas boas, mas eu acredito que é errado fazer com que essas coisas falem e o meu irmão que está aqui do meu lado se silencie. E quem é meu irmão? Pela voz, né? É aquele que está me pedindo né, na rua e tal. A gente já tece um julgamento, a gente já sentencia e a gente nunca perguntou para ele por que ele foi parar na rua. E é engraçado que a própria arte tem reprisado e mostrado isso e sempre volta nos temas dos filmes, né? A pessoa parece que tem que passar por uma crise existencial, ser ameaçada de perder as coisas, às vezes perde a família, para ela se reencontrar e voltar atrás e começar de novo, né? Quando Hollywood mostra, é bonito, todo mundo assiste várias vezes, mas se a gente colocar na ótica da fé, é chato. E é na hora que a pessoa começa a voltar, né? Tentar fazer um caminho de volta para Deus, né? Ela aí aonde ela vai querer buscar Deus, vai querer encontrar o porquê de tudo aquilo na vida dela, vai começar a querer encontrar os porquês, né? E isso é uma coisa que eu tenho estado no confessionário, né? Você é psicólogo, né? No seu consultório também. Sim. E o Laércio, com a experiência que tem, o Voz dos Pobres aqui, todos nós temos uma grande missão, mas no confessionário que eu vou ali atendendo as pessoas, muitos têm necessidade, às vezes, de simplesmente desabafar. Falar, padre, eu estou perdendo minha casa, padre, fulano saiu de casa, padre, não sei o que lá. Às vezes não é nem confissão. Aliás, hoje, muito mais do que confissão, eu sou alguém que ouço e aconselho, né? Muito mais que a gente chama de direção espiritual. Hoje é muito mais direção espiritual do que muitas vezes propriamente dito uma confissão. De cada 10 pessoas, praticamente 8 precisam desabafar, precisam contar um problema, uma dificuldade, situações, e choram, do que confissão. Então é interessante essa situação que hoje tem envolvido as pessoas. E que está tomando, né? E é interessante porque tem um provérbio que diz que o homem chora mais pela perda dos bens do que pela morte do próprio pai. Depois da missa de sétimo dia, a pessoa deixou de existir. Você dificilmente ouve uma pessoa, não, porque... Mas quando a pessoa perde tudo, os bens, né? Fica arrasada. Nossa, a pessoa se afunda, a pessoa passa 30 anos reclamando. E aí você fala, nossa, você falou 10 segundos do teu pai e 1 hora. A gente vê na clínica, o padre deve ver muito isso no confessionário. E o irmão Cláudio também deve ver isso muito, né? Vivenciar, que as pessoas lamentam muito pela perda daquilo que elas tinham. Elas diziam, não, eu tinha um carro tal, eu tinha uma casa tal, eu era fulano de tal. Então elas perdem aquilo que elas tinham sem se dar contas daquilo que elas são. Tanto que a gente vive uma época hoje que o importante não é nem ter, é
parecer que tem. Né? E isso arrasa. Isso, por um lado, é bom para quem é de consultório, mas, por outro lado, é péssimo porque acaba com a sociedade. Então, assim, eu brinco, né, logicamente, falando isso, porque o nosso principal trabalho, né, não como só psicólogo, mas como pessoa, é ajudar a pessoa a entender o quanto ela vale. Aqui a gente tem 3 acolhedores, o padre, o psicólogo e o irmão Cláudio acolhendo também na rua. Ô Cláudio, o que é que você mais ouve das pessoas na rua, dos irmãos pobres? E outro dia eu estava vendo uma cena e um deles estava falando que o que ele gostava, estava falando da toca, e ele dizendo que o que ele gostava, que eles os tratavam como pessoa. Que mais do que a comida que eles davam, que eles gostavam era de conversar, porque as pessoas tinham medo de falar com eles e falava de novo desse medo. O que você mais vê no meio da rua, no meio dos pobres? Assim, uma vez eu estava no Vale do Anhangabaú, ali em São Paulo, né, e vi um irmão de rua caído, né, ele tinha um corte enorme assim na cabeça, né, barbudo, assim, cabeludo, estava cagado, mijado, assim, desprezado, assim, caído num canto. Aí eu cheguei até ele, né, e eu não tinha nada, assim, de dinheiro, nada para dar para ele, né. Daí eu levantei ele um pouco, eu estava com a mochila de curativo, limpei o rosto dele, né? Aí ele olhou para mim e começou a chorar. Né? Daí eu falei para ele, irmão, me perdoa, eu não tenho nada para te dar aqui para você comer alguma coisa, a gente pode até ir lá, eu peço com você, né. Daí ele disse assim para mim, falou, não, eu precisava era isso, né, que alguém olhasse para mim. Que ele falou que ele disse para mim que estava mais de 2 meses ali, naquela região, e ele achava que ele não era mais gente. Ele falou, eu esqueci que eu era gente. Porque do mesmo jeito que as pessoas passam por esse saco de lixo que estava do lado dele, passam por mim. Às vezes as pessoas chegam aqui e deixam uma marmita e vai embora. Aí outro vem e deixa um cobertor e vai embora. Né? Mas há quanto tempo ninguém dirigia a palavra para mim? Aí ele falou, você já me deu tudo, né? Você me deu a graça de me sentir gente de novo. Ele disse isso para mim. A gente pode falar, claro que pode, mas eu queria que você, como psicólogo, falasse um pouquinho disso, Evandro, e o padre também, dessa situação, não? A pessoa vai se sentindo dessa forma tão nada, que ela mesma já se trata como nada, ou seja, ela não se trata, ela não faz mais nada por ela, porque ela não merece, porque ela não é nada. Olha que a gente vai se convencendo disso. Vai. Socialmente, você é o que você tem. E a mídia tem grande responsabilidade sobre isso, porque nós compramos essa identificação. Isso que o irmão Cláudio falou é muito tocante, porque é uma pessoa como nós, mas que quando nós olhamos não é como nós. Na sociedade, alguns são mais semelhantes do que outros. O barbudo, o cabeludo, o morador de rua, ele é menor do que, digamos, o cidadão, né, tido como de bem, por um único fato. Porque se estabelece isso, é aquilo que eu falei para você, nós criamos um tribunal, nos colocamos como juiz, condenamos, né, e nós às vezes achamos que para ajudar, nós temos que dar dinheiro, que a caridade, ela é dar coisas, dar um carro, é assistencialismo, coisas, né? Não é. Caridade só tem sentido quando você lida com pessoas, né? E esse olhar, quando você se aproxima de uma pessoa que se sente ninguém, que se sente nada, se sente ninguém, a se sentir não significa que a pessoa é. Significa, né? Porque ela ali é alguém. Quando você dá esse retorno para ela, você pode ter certeza, ali você estabeleceu um elo importantíssimo. Dificilmente essa pessoa vai lhe trair de alguma forma. Mas a pessoa, ela precisa voltar a acreditar que ela é gente. Porque o Cláudio comenta aí esse momento lindo e ele sai dali, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias e aquele amigo, aquele irmão vai voltando
a acreditar que ele não é nada. Porque ele está à margem da sociedade. Ele não tem carro do ano, ele não tem roupa bonita, né? Ele está à margem da sociedade. Então, o olhar é uma coisa muito importante. Talvez as feridas que essa pessoa tinha e o estado que ela estava era menos doloroso do que se sentir alguém que não se olha. A pessoa, ninguém olhava para essa pessoa, passavam por ela como se ela fosse um saco de lixo, né? Você até colocou esse exemplo, como se fosse nada. E nós fazemos isso, né? Nós fazemos isso todos os dias. Às vezes nós esquecemos de dar bom dia, boa tarde, boa noite, coisas tão simples. Eu sou antigo, que eu adoro um bom dia. Eu sou antigo, eu gosto do boa tarde, que bom. Eu gosto do sorriso. E uma coisa que me irrita profundamente hoje é as pessoas passarem nas filas, na rodoviária. A pessoa vem rápido e julga que você tem a obrigação de sair rápido da frente, que ela vai passar. Exato. E ela passa de cabeça baixa, enfiando a perna e nem olha para você. Eu penso que isso é, no mínimo, uma falta de educação muito grande. E você, o que você pensa? O que você acha de casa? Quando nós voltarmos do intervalo, que está acabando o nosso bloco, obrigado, viu, Maria Brito? Já chegou outra participação aqui, graças à sua iniciativa. Você abriu hoje a nossa noite. Mas quando a gente voltar, eu vou perguntar para o padre, vou deixar aqui já a pergunta no ar, porque o padre enfrenta outra situação, igual a sua, só que diferente. Ele encontra outros irmãos assim, à margem, que estão em casa, que não sai de casa, prostrado, já numa depressão, já se sente abandonado dentro de casa, já não é visto, já não é lembrado, já não é amado, já não... E faz tempo, hein? E faz tempo. Interessante, qual é o valor da pessoa? Para você, qual é o valor da pessoa? Participe. 1938, deixa eu ver. Padre, qual é o telefone? 3871 9620. Eu peguei ele de surpresa. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já.